Fala galera do canal ES 3.0, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a esse espaço. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Fique muito à vontade aqui nesse canal para curtir, para assistir os conteúdos. Esse é um espaço onde nós partilhamos um pouquinho mais a palavra de Deus e utilizamos esse guia de estudos aqui, tá? Lição da Escola Sabatina. Se você também quiser adquirir esse guia de estudos, entre em contato aqui com a gente no nosso canal, que nós estaremos disponibilizando esse guia de estudos para você também, tá? Lembrando que esse guia de estudos, ele nos leva para a Bíblia, tá bom? A temática desse trimestre, que é o último trimestre do ano, fala sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. E a lição de hoje que você está assistindo, hoje dia 17 de dezembro, já estamos no finalzinho do ano, sexta-feira, dia 17 de dezembro, é o estudo adicional, é o fechamento aqui da semana, né? E se você esteve acompanhando essa semana aqui de vídeos e de estudo, a gente está na lição 12 desse guia de estudos. A lição 12, o título é Deuteronômio no Novo Testamento. É um tema muito importante, porque vemos que o livro de Deuteronômio, e na verdade o Antigo Testamento, ele aparece diversas vezes sendo citado, alusões e referências do Antigo Testamento aparecendo no Novo Testamento. Isso só nos mostra que a Bíblia ela tem uma coerência, ela tem uma coesão, a Bíblia não se contradiz, tá? Então, o Antigo Testamento, que os profetas falaram, os profetas, os discípulos que vieram no Novo Testamento, eles só confirmam o que foi escrito no Antigo Testamento, tá bom? E só para te dar aí um exemplo, só para te dar um contexto, na verdade, os três livros que mais aparecem no Novo Testamento são Deuteronômio, Salmos e Isaías, tá? E esses três livros, eles aparecem, só para você ter uma ideia, em vários livros. Eu vou ler para vocês quais são: Mateus, Marcos, Lucas, Atos, João, Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Hebreus, as epístolas pastorais de Paulo, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são as epístolas pastorais, e Apocalipse, falam sobre Deuteronômio, tá? Mas também aparecem citações, claro, de Salmos e Isaías, mas o nosso foco aqui é o livro de Deuteronômio, tá bom? E nessa semana a gente, que você esteve acompanhando, a gente examinou um pouquinho mais aí os casos onde apareceram aí essas citações e alguns ensinamentos que esses textos trouxeram para a nossa realidade hoje, tá? No nosso presente. E o verso principal, que a gente chama de verso para memorizar, é um texto de Mateus 4:4, que é uma referência, uma alusão ao texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que diz, né, não só de, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou então, como é conhecido o verso, né, não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da palavra de Deus, né, da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Então, esse é uma referência direta ao texto de Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 3. Se você for lá em Deuteronômio 8, 3, você vai ver essa referência aí, tá bom? Bom, e o Antigo Testamento, ele foi traduzido em grego, e aí a gente tem um nomezinho para essa tradução que é Septuaginta, por volta do século 3 e século 2, tá bom? Século 3, por volta do século 3 foi traduzido os 5 primeiros livros de Moisés, que é chamado de Pentateuco, né? Ou então a Torá, que é uma palavra hebraica que significa lei, e porque são os livros da lei, né? E a Septuaginta é a tradução em grego do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, se você não sabe, né, mas por critério de informação, de curiosidade, ele foi escrito em hebraico. E a tradução em grego para os gregos lerem, e também porque na época ali onde acontece o Novo Testamento, né, ali no primeiro século, a língua que dominava no mundo, né, na maioria dos países, era o grego. Por quê? Porque naquela época Roma dominava ali o, é, o- a civilização, né? E a língua grega ela foi muito difundida por conta também do Império Romano, e foi muito difundida ali a língua grega, tá? E por isso a tradução foi feita do Antigo Testamento em grego, tá bom?
Mas algo que eu quero deixar de lição para nós, fechando aí essa semana que você já viu os vídeos, acompanhou aí, é, tudo que foi comentado aí sobre as citações que aparecem no Novo Testamento de Deuteronômio, e você já pôde aprender um pouquinho sobre o que essas citações trouxeram para a sua vida hoje, o que de fato você aprendeu de lições práticas dessas citações. Algo que eu quero deixar para você, que é muito importante, é que de fato a Bíblia ela confirma que tudo que foi revelado aos profetas no início, Adão e Eva, a queda dos seres humanos, o dilúvio, Abraão, e enfim, a história que foi se decorrendo, tudo isso daí foi confirmado pelos profetas e discípulos que vieram no Novo Testamento. A Bíblia em nenhum momento se contradiz. Em nenhum momento a Bíblia disse que o Antigo Testamento já passou. Porque o que acontece hoje é que muitos eruditos e teólogos, alguns afirmam que nós estamos num tempo da graça e que agora não precisa mais estudar o Antigo Testamento, não precisa mais fazer uso do Antigo Testamento, porque isso já passou. Na verdade, isso daí não tem nenhuma confirmação bíblica. Pelo contrário, os discípulos, profetas, eles confirmaram tudo que estava escrito no Antigo Testamento e mais, né? Fizeram alusões, usaram os textos para fortalecer o seu argumento, para embasar seu argumento. Paulo fez isso muitas vezes, ele usou os textos do Antigo Testamento para embasar seus argumentos. Então, meu amigo, entenda que essa lição, e principalmente a lição dessa semana, serviu também para mostrar para você que a Bíblia, ela como um todo, ela tem coesão. A Bíblia não se contradiz, o antigo não contradiz o novo não contradiz o antigo. E nós precisamos sim fazer uso de toda a Bíblia, tá bom? Porque toda ela é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão, assim como diz 2 Timóteo 3, né, nos versos ali 16, 15 e 16, fala exatamente isso, né? Toda a Bíblia é útil para nosso ensino, para a nossa repreensão. Então, não selecione você os textos que são importantes ou não. Deixe que a própria Bíblia mostre isso para você. E lógico, a Bíblia fala que toda ela é útil para nosso ensino, para nosso aprendizado, tá bom? Então, meu amigo, fique com Deus, estude a Bíblia, ela como um todo, tá bom? E estaremos aqui nos encontrando nos próximos vídeos. Valeu, um abraço.